Nós vos saudamos a todos nesta noite de todo o coração, vocês que vieram e também todos que através do internet estão ligados conosco. Nós saudamos e desejamos a todos as ricas bênçãos de Deus. Que o Senhor também nesta noite possa nos abençoar, estar no nosso meio, nos dar a sua palavra, graça para o falar e graça para o ouvir. Nós somos gratos que vocês estão aqui, apesar desse clima extremo, que o Senhor também possa nos ajudar nisto nessa noite. Vamos, no início, cantar 2 hinos desse livrinho. Começaremos com o hino número 35. 35. Eu glorifico a graça maravilhosa que achou a mim, o pecador. Eu glorio a graça maravilhosa que achou a mim, o pecador. Eu, que era um inimigo da cruz, até que Deus me dominou. A graça me ensina o temor de Deus e tomou todo o medo. E graça venceu o pecado, a morte. Quando vim a fé, em dificuldade, perigo, na noite de morte, seja a graça o meu guia. Ela me levou fielmente através e a graça me leva para o lar. Quando eu, no lar celestial, estiver em pé adiante do trono de Deus, como foi encontrado pela graça, e pelo salário da cruz, quando tivermos já incontáveis anos lá na sua glória, meu coração ainda cantará da graça. Como no primeiro tempo. Glória e louvor. Nós somos gratos a Deus pela graça que Ele nos deu muito pessoalmente, que podemos estar hoje à noite aqui,
e que podemos estar conscientes de que Ele está presente através do Seu Espírito Santo para abençoar, para curar, para salvar pelo sangue do Gólgota. Que o Senhor possa abrir o céu adiante, acima de nós e conceder chuvas de graças, deixar cair sobre todos nós. Vamos cantar como segundo hino, número 14. Número 14. Chuvas de graças devam cair. Chuvas de bênçãos que caiam. Chama a boca eterna. Tempos de eterno refrigério nos anuncia a promessa. Chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos são necessárias. Gotas da graça, elas caem. Envia as correntes, ó Deus. Chuvas de bênçãos que caiam. Então Jesus é honrado. E sobre os montes e planaltos já se ouve o anúncio das chuvas. Chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos são necessárias. Gotas da graça, elas caem. Envia as correntes, ó Deus. Chuvas de bênçãos que caiam. As chuvas de bênçãos são tuas. Dá-nos o tempo do refrigério. Cumpra a tua palavra em nós agora. Chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos são necessárias. Gotas da graça, elas caem. Envia as correntes, ó Deus. Chuvas de bênçãos que caiam. Abra as portas para as correntes. Agora, quando nós nos inclinamos diante de Ti. Agora, quando clamamos a Ti. Chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos são necessárias. Gotas da graça, elas caem. Envia as correntes, ó Deus. Chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos são necessárias. Gotas da graça, elas caem. Envia as correntes, ó Deus. Obrigado. Para isso podemos falar amém. Chuvas e bênçãos são necessárias. Também nesta noite, não somente chuva, a chuva natural, mas a chuva espiritual. Hoje à noite, gotas da graça, elas caem. Envia as correntes, ó Deus. Que o Senhor conceda nesta noite que Ele nos refrigere a todos por Sua presença, por Sua palavra, por Seu Espírito Santo. Antes do irmão Schmidt vir orar conosco, lerei uma palavra de introdução.
do Salmo 103, o primeiro 5 versículos, então versículo 8. Salmo 103. Aqui diz Davi: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Versículo 8. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Glória e louvor por essas linhas maravilhosas, por esta palavra maravilhosa. Não esqueça, também nós, irmãos e irmãs, nós olhamos para as bênçãos do Senhor, esperamos que o Senhor se revele no nosso meio, que Ele faça sinais e milagres no nome do nosso Senhor. Mas nós esquecemos muitas vezes o que Ele já fez. Não perdoou Ele todos os nossos pecados na cruz do Gólgota? E não temos a promessa que Ele cura todas as nossas enfermidades? Nós lemos, através das suas pisaduras fomos curados, cremos nisto? Então tem que se tornar revelado na nossa vida para a glorificação do seu maravilhoso nome. Ele redimiu a nossa vida da perdição e Ele coroa a nossa idade com bons bens. Irmãos e irmãs, misericordioso e benigno é o Senhor também nesta noite, cheio de longanimidade e rico em benignidade, que Ele possa lembrar-se de todos os nossos irmãos que estão em problemas, que estão enfermos, que estão nos hospitais. Muitos problemas há no meio do povo de Deus, mas nós temos a promessa. Ele é o Senhor, nosso médico. Através das suas pisaduras fomos curados. Se pudermos tomar isto pessoalmente na fé, em possessão, na fé, pessoalmente, então também hoje podemos ser todos ajudados, que o Senhor possa chegar ao seu direito no nosso meio, com cada um, que Ele possa nos cobrir a todos com o seu sangue, e que Ele, através da sua palavra, possa falar a todos nós. Esse é o meu pedido, a minha oração. Senhor, conceda graça, graça para o falar, graça para o ouvir, graça para crer, graça para aquilo que nós ouvimos, que nós vivenciemos. Vocês também? Que o Senhor possa conceder isso nessa noite. Eu peço agora que o irmão Schmidt venha. Nós nos levantamos. Grande Deus no céu, nós cremos a Ti, nós cremos na Tua palavra, nós cremos o que Tu prometeste e chegamos assim a Ti, nesta hora, nesse momento, aqui no lugar e mundialmente, onde o Teu povo está ouvindo, está vendo.
Como o compositor expressou, e nós concordamos juntos, agora, quando nos inclinamos diante de Ti, agora, quando clamamos a Ti, Senhor dos céus, nós nos inclinamos diante da Tua face, Senhor dos céus. Nós nos arremessamos ao chão adiante do Teu trono da graça, Senhor dos céus. Agora nós clamamos a Ti e pedimos a Ti, grande Deus. Tu somente és, como nós lemos, que nos coroas com graça. Ó Senhor, eu te agradeço. Por favor, tem misericórdia de nós e conceda a graça que nós, como o salmista expressou, eu repito, versículo 8, misericordioso e piedoso é o Senhor. Nós falamos, todavia, misericordioso e piedoso és Tu. Ó Senhor, nós te agradecemos e pedimos por Tua graça para nós e mundialmente. Senhor dos céus, Tu vês e conheces a todos os problemas, como já foi expresso aqui. Nós colocamos todas aos Teus pés, porque o grande médico está agora próximo de nós. Nós te agradecemos e pedimos a Ti, abençoes Tu também os lábios através dos quais falarás. Nós viemos para ouvir, eu vim aqui para ouvir, e eu creio todos nós queremos ouvir o que Tu tens a nos dizer. Mas não somente ser ouvintes da Tua palavra, mas sim agir de acordo, porque, Senhor dos céus, Tu falaste ao Teu povo de Israel, quem fazer de acordo terá a vida. Tu mesmo disseste, quem der fé à Tua palavra, ele tem a vida eterna. Nós te agradecemos e pedimos, abençoa-nos, abençoe mundialmente e deixe-nos glorificar a Ti, o vivo e verdadeiro Deus. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos cantar Somente Crê, Somente Crê. Somente crê, somente crê. Tudo é possível, somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Amém. Amém, amém. Vocês podem sentar-se. Também eu quero desejar as boas-vindas de todo o coração a todos. Estamos reunidos de perto e de longe, dos diversos continentes, e somos gratos a Deus o Senhor, que há um lugar onde, de fato, nos reunimos somente para um propósito, para ouvirmos a verdadeira palavra e vivenciarmos nossa preparação pessoal para o glorioso dia do retorno
de Jesus Cristo. Primeiramente, as saudações rápidas, saudações de Abidjan, saudações, um momento, da Itália, saudações da África, saudações de Cuba, saudações da Hungria, saudações de Denver, Colorado, saudações da República Tcheca, saudações da África do Sul, saudações também da África do Sul, saudações também da África do Sul e saudações de Moçambique, saudações da República do Congo, saudações do irmão João de Bucareste, saudações especiais. E então, saudações de Joanesburgo, do irmão Mutica, saudações do irmão Leonard, da cidade do Cabo, saudações da Moldávia, saudações de Ruanda, saudações da Inglaterra, saudações da Itália, saudações do irmão Bruce Clut, da cidade do Cabo, saudações do irmão Nyagi, saudações do irmão e da irmã Anderson, de Auckland, da Nova Zelândia, saudações, sim, saudações da África, saudações da Hungria, saudações mais uma vez da República Tcheca, saudações mais uma vez de Joanesburgo e saudações também da África, mais uma vez Joanesburgo, mais uma vez Gerlando, Palermo, saudações certamente também da África e saudações de Abidjan, mais uma vez Abidjan, mais uma vez na Índia, da Índia, e mais uma vez Haiti, Gabão, sim, isto foi, aqui ainda são pedidos de oração. Irmãos e irmãs, nós somos gratos de coração, somos de fato gratos que todos mundialmente, que todo mundo está ouvindo e pode ver. Quem uma vez vê a tabela aonde pessoas em 172 países estão ligados, em que canais, irmãos e irmãs, é simplesmente todo poderoso. E temos aqui ainda saudações via telefone, Dr. Mbia, Dr. Chovava, irmão Muamba, irmão Kassad, irmão Jacques, irmão Baumgartner da Suíça, irmão Müller do Mar Oriental, e irmãos de Orleans, irmão de Kinshasa, mais uma vez Nairobi, irmão Cécio de Pretória. Sim, irmãos e irmãs, nós, de fato, pela graça de Deus, estamos ligados intimamente com todos que agora creem a Deus e receberam, aceitaram a palavra, especialmente as promessas para o nosso tempo. Temos visita muito especial de muitos países. Primeiramente, quero
saudar toda a família Wendel Ellis de Edmonton, desejar as boas-vindas de coração. Vocês pertencem aqui, todos aprenderam alemão, e que Deus vos possa abençoá-los a todos pessoalmente, especialmente nossa irmã Françoise. Então nós temos aqui o irmão Johnny Davis da Índia. Onde você está, irmão Johnny Davis? Onde você está? Onde está o irmão Johnny Davis? Venha para um momento aqui. Venha aqui. Irmão Johnny Davis é um homem muito especial. Você é um homem especial. O seu papai foi meu primeiro e melhor tradutor na Índia, desde 1964. Naquela época eu creio que você tinha 1 ano de idade. Mas agora Johnny está aqui. Diga somente uma palavra de saudação. Glória seja ao maravilhoso santo nome de Jesus. É um grande privilégio estar aqui nesta noite, nessa grande reunião, de estar aqui. Quando eu ouvi a mensagem a partir do irmão Frank, eu estava dormindo no colo da minha mãe com 1 ano de idade. E cada vez quando ele veio à cidade de Chennai, eu ouvi a sua mensagem. Abençoados sejam os ouvidos todos os anos que o Senhor falou conosco desta forma. Abençoados são os olhos que veem. Este é o dia que o Senhor fez. Que o Senhor vos abençoe. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Obrigado. Deus te abençoe. Então temos ainda irmão Emanuel. Onde você está, irmão Emanuel? Simplesmente se levante. Deus te abençoe. Você pode vir somente uma palavra, não um sermão, somente uma palavra. Sim. Irmão Emanuel está atuando especialmente para a Índia. Somente uma palavra de saudação, amado irmão. Eu vos saúdo a todos, irmãos e irmãs, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu também trago saudações da nossa congregação em Londres. Especialmente dos países onde Deus me pediu para trazer a palavra, especialmente no norte da Índia, parte do Nepal e no sudoeste da Ásia. Deus está fazendo uma grande obra nesses lugares. Nós somos tão gratos, podemos reconhecer e Ele nos abriu a compreensão para ouvirmos o chamado divino, para reconhecermos o chamado divino para esse tempo. Nós reconhecemos o chamado e nós temos a bênção desse chamado. Que o Senhor seja glorificado, que Deus continue a preparar adiante até que o Senhor venha. Que Deus abençoe o ministério, nosso irmão, que Deus lhe confiou, esse ministério que Deus lhe confiou. Que Deus seja glorificado e Deus abençoe a todos, irmãos e irmãs. Amém. E Deus abençoe você e esteja com você. Quem temos mais ainda? Espero que não tenhamos esquecido ninguém. Temos ainda irmão Joshua. Momento. Irmão Joshua. Onde você está, irmão Joshua? Onde está nosso irmão? Não o vejo.
Está nosso irmão Joshua está aqui. Eu não sei precisamente de que país, de que cidade. Deus te abençoe, irmão Joshua, onde quer que você esteja. Então temos irmão Samuel aqui, de Atlanta. Onde você está, irmão Samuel? Deus te abençoe. Onde você está? Sim, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Se você tem saudações, venha brevemente, só para falar uma palavra. Então temos irmão Justin aqui, temos irmão Forestieri aqui, temos tantos irmãos aqui que servem na palavra e são abençoados por Deus. Somente uma palavra. Que o Senhor vos abençoe. Eu sou o irmão Samuel Moussaou, de Atlanta. Eu sou amigo do Dr. Mbie. Eu trago as saudações dos irmãos e irmãs de Atlanta. Que Deus abençoe. Que Deus te abençoe também. Amém. Amém, amém. Ele disse, você também poderia falar inglês? Sim, ele disse da próxima vez. Sim, seja dada graça ao Senhor. E também todos os irmãos que mencionamos, também todos os irmãos que nós não mencionamos, irmão Tati, irmão Gilbert, irmão Hervé e todos os irmãos de todos os povos e línguas, que saibam que nós prezamos que vocês vêm para ouvirem a palavra de Deus. Irmão Hans Hendrich, você quer dizer algumas palavras e ainda orar conosco? Venha, por favor. Somente muito curto, muito curto. Ele esteve junto na Romênia. E na Romênia tivemos nosso jubileu de 50 anos. Há 50 anos estive acima de 30 vezes na Romênia. E eu vos digo, Deus concedeu tanta graça, também desta vez, sobre acima de 1.500 pessoas estavam reunidas para ouvirem a palavra do Senhor. E finalmente também houve o batismo. Deus simplesmente concedeu graça e mais uma vez graça. Diga somente algumas palavras. Sim. Sim, somos muito gratos ao Senhor que a palavra de Deus cumpre aquilo, a palavra que foi expressa, vem muito fruto para a eternidade em todos os países. Nós reconhecemos, também vemos o nosso meio, especialmente também na Romênia, centenas de pessoas que pela primeira vez estavam lá e mesmo assim alguns se deixaram batizar e encontram todos a conexão para o reino de Deus. Somos gratos por isso. E todos nós contribuímos com nossas orações e somos simplesmente gratos ao Senhor que a palavra de Deus cumpre aquilo, nosso tempo, aquilo que o Senhor tomou para que acontecesse. O plano de Deus está se realizando, o retorno do Senhor está próximo, o tempo está próximo e nós queremos todos que o Senhor confirmará a sua obra no fim. Nós queremos nisso, de todo o coração. Amém. Nós queremos agradecer ao Senhor, agradecemos também por esse fim de semana. Eu creio que todos temos o coração aberto, porque sabemos a fé vem da pregação. Sim. Vamos levantar todos para agradecer ao Senhor. Amado Senhor, nós estamos cientes que estamos na Tua presença, Senhor. Lá onde Tu estás presente, todas as coisas são possíveis. Hoje à noite, Senhor, estamos na Tua presença, Senhor, porque Tu nos chamaste de perto e de longe. Amado Senhor, nós chegamos, Senhor, para ouvir o que Tu tens a nos dizer. Nós viemos, Senhor, com o coração aberto, Senhor, e na fé, para recebermos a fé, plena fé, porque nós cremos, Senhor, que todas as coisas são possíveis. Lá onde Tu estás presente, Senhor, tudo é possível. Hoje à noite, nós queremos crer de todo o coração. Nós queremos vivenciar a Ti e o poder da Tua ressurreição. Que Tu nos abençoe, Senhor, que possa abençoar o orador da Tua palavra, que abençoe todos os corações que recebem a Tua palavra. Nós te agradecemos de todo o coração, Senhor. Nós não olhamos para circunstâncias
olhamos somente para Ti, amado Senhor. Nós queremos Te agradecer de todo o coração. No santo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Graças seja ao Senhor. Onde está o irmão Justin de Joanesburgo? Levanta-te para que possamos te ver. Ele fez uma viagem muito especial. Lá está. Irmão Justin, venha simplesmente por um momento aqui. No último primeiro fim de semana ele esteve aqui. Então ele fez uma viagem para os Estados Unidos da América, para Washington, e buscou por essa foto, até que encontrou, somente em 3 palavras. Conte-nos o que você experimentou. Não uma história, somente algumas palavras. Você esteve lá, somente algumas palavras. We were at Madison Building in Capitol Hill, and we saw the picture. Nós entramos lá em Washington, nesse salão, e vimos esta foto. In Capitol Hill, at the library, lá no Capitol, na livraria do Capitol, which is a building. Yeah, I know. Okay. So it is on the 3rd floor. Foi no 3º andar. In the drawer. E estava numa gaveta, como eu foi dito. Eu quero ressaltar isso. Quando em dezembro de 68, lá estive na sala de exposição, como vi lá, o homem disse, para isso não há descrição, para esta não há descrição. E não há interesse público que essa foto, ela terminará numa gaveta. E o nosso irmão, há 3 semanas atrás, esteve lá, e a dama abriu, então, essa gaveta, ele fez fotos até que ela encontrou essa foto, e então mostrou a ele. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Sim, sim. É bom, é simplesmente bom. Que temos irmãos que simplesmente querem dar testemunho daquilo que Deus fez no nosso tempo. Irmãos e irmãs, precisa ser dito, nós não seguimos fábulas engenhosas quando vos anunciamos o poder e o retorno do Senhor, mas com veracidade anunciamos, proclamamos a palavra de Deus e chamamos a vossa atenção para que o que Deus fez no nosso tempo, não somente esta fotografia de janeiro de 1950, em Houston, Texas, quando o irmão Branham de fato veio ao pódio e disse: eu não preciso falar por mim, o Senhor que me enviou dará testemunho. E os fotógrafos, então, tiraram suas fotos. E nenhuma fotografia ficou alguma coisa, somente uma única foto. Todas as outras fotos estavam zero, não tinha nada. Somente uma única foto restou. E o Sr. Kipperman, à meia-noite, eles foram ao irmão Branham e falaram: ouça, o que é isto sobre a tua cabeça? Há uma luz, apareceu uma luz. Irmãos e irmãs, Deus, o Senhor, Ele não atuou ocultamente, não falou ocultamente e não atuou ocultamente. Deus, o Senhor, de forma sobrenatural, no nosso tempo, Ele deu testemunho daquilo, o que Ele, diretamente para nós, Ele determinou.
Nós nos lembramos também em 1933, quando essa nuvem sobrenatural, que nós podemos ver aqui, essa nuvem sobrenatural, com um bramido, o irmão Branham disse, foi um poderoso bramido. E então ele olhou para cima. Então a voz ecoou como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo. Assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Irmãos e irmãs, de forma sobrenatural. E quem de vocês ler Mateus 17, Lucas 9 e Marcos 9, constatará que no Monte da Transfiguração, a nuvem sobrenatural desceu e os discípulos estavam no meio, encobertos pela nuvem. Leiam isso em Marcos 9, leiam em Lucas, no capítulo 9. E que o Senhor, no nosso tempo, chamou a nossa atenção, queria direcionar a atenção nossa, ou direcionou para aquilo que Ele determinou para esse último período, antes do retorno do Senhor. Vocês sabem o que isso significa para mim? E devo dizer isto sinceramente e honestamente. O chamado do irmão Branham para o ministério foi igualmente uma parte do plano de salvação de Deus, como o chamado de Moisés em Êxodo, no capítulo 3, quando o Senhor veio na sarça ardente, lhe apareceu e disse: eu ouvi o clamor do povo e desci para libertar e te enviarei. Igualmente, como o Senhor falou a Josué, como estive com Moisés, estarei contigo. Eu olhei isto uma vez. Irmãos e irmãs, cada homem de Deus pôde olhar para trás e pôde dizer quando e aonde isto aconteceu. Também João Batista. Eu hoje reli isto. A palavra de Deus veio a ele e ele apareceu. Ele até foi dito: aquele que vires descer o Espírito, este é. Todos que têm uma missão a ser cumprida, que tiveram uma missão a ser cumprida no reino de Deus e ainda tem hoje, tem que ter recebido um chamado para isto. Senão, não há envio. E nós somos simplesmente gratos que o Senhor também cuidou disso. Ele tomou o seu profeta, que trouxe a mensagem, mas a mensagem, a palavra mensagem, foi carregada a todo mundo e anunciada. E não somente Mateus 24, 14 se cumpriu. Também as outras passagens bíblicas que dão testemunho que o Evangelho teve que ser o pleno, o original, o verdadeiro Evangelho. Teve que ser anunciado a todos os povos. E o apóstolo João, em Apocalipse 12, a partir do versículo 6, ele escreveu: ele viu o anjo voar pelo céu, que tinha um eterno evangelho para ser anunciado a todos os povos e línguas. E então veio o chamado: temam a Deus e dai-lhe a honra. O que necessitamos é o temor de Deus, que saibamos quando Deus
dá promessas na sua palavra, então Ele cuida para cumpri-las. Compreendemos, entendemos, cremos nós de todo o coração que o retorno do Senhor, de fato, está muito, muito próximo. E que a última mensagem, o último chamado foi passado e ainda é passado para que todos que pertencem à noiva do Cordeiro se preparem, se deixem preparar na absoluta convicção da fé. Não há uma dúvida sequer que reste. Deus e a palavra de Deus são verdadeiras. E nós cremos como diz a Escritura. E tudo o que Deus prometeu pela graça, nós vivenciaremos. Especialmente também as passagens de Tessalonicenses. Nós podemos ler todas as vezes, de novo, repetidamente, ler de novo, porque o homem de Deus esteve no Espírito e sob a inspiração do Espírito, ele escreveu aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 3, de fato, em todos os capítulos, Paulo escreveu do retorno do Senhor. Foi, de fato, provavelmente o seu tema principal. 1 Tessalonicenses capítulo 3, e aqui é versículo 13. Versículo 13. Para confortar os vossos corações, para firmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, para mim tudo um pouco deixou a desejar, mas leiam vocês mesmos o que está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3. E então, no versículo 13, quando o nosso Senhor em santidade retornar, e que nós seremos encontrados diante dele, irmãos e irmãs, nós teremos que ressaltar que as reuniões que Deus nos dá, de fato, só tem um propósito. Todo mais faz parte, naturalmente. Salvação da alma, cura do corpo, libertação, o pleno evangelho. O pleno evangelho simplesmente pertence ao ponto central. Mas o alvo da proclamação atual foi dada a partir de Deus, determinada, que nós tenhamos as vivências pessoais de salvação pela graça e que o Senhor nos dê arrependimento e também lágrimas, que nós possamos vir a Ele e sinceramente e honestamente pedir-lhe por perdão, porque todos nós nascemos em pecado, separados de Deus, dados à morte. Mas o nosso Senhor, Ele veio do seu estado corporal espiritual para o seu corpo espiritual carnal. E aqui, no seu corpo carnal, carregou toda a nossa culpa, todos os nossos pecados, tudo o que nós fizemos, todas as enfermidades,
tudo tomou sobre si e carregou a cruz. E Deus esteve em Cristo. E no momento, quando o sangue do Cordeiro de Deus jorrou, Deus estava reconciliado com o mundo através do sangue da nova aliança. Irmãos e irmãs, isto é um fato divino que ninguém pode tirar de nós. Duvidem de vocês mesmos, duvidem onde quiserem, mas não em Deus e não na santa palavra de Deus, mas sim creiam de todo o coração o que está escrito. E Paulo pôde testemunhar: eu fui crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas sim Cristo vive a sua vida através de mim. Essa renovação pessoal, novo nascimento, que a nova vida divina possa se revelar em nós, para que de fato possamos ter a certeza da salvação, não ter caminhado em vão, mas ter alcançaremos o alvo e estaremos com o Senhor todo o tempo. A próxima passagem bíblica em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, simplesmente todo-poderoso, como homem de Deus, escreveu do retorno do Senhor aqui, ele mesmo, mas o Deus de paz vos santifique e possa plenamente vos apresentar vosso corpo, espírito e alma, sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 23. O retorno do Senhor. Que privilégio! Eu tenho que simplesmente ressaltar. Digam-me aonde sobre a terra há um chamado divino que, em ligação com aquilo o que Deus deu através do irmão Branham, ensinou o que foi ensinado. Eu não digo isso por minha causa. Onde existe um único homem sobre a terra que pode dizer, com esses ouvidos, eu ouvi a poderosa voz do Senhor. Irmãos e irmãs, nós vivemos todos na última parte da história da salvação e simplesmente faz parte. E como o irmão Branham disse, se tu alcançares, como foi dito ao irmão Branham, se tu alcançares que as pessoas creiam em ti, aqui nós temos o ponto. Quem não pode crer que João Batista foi um homem enviado por Deus, o que aconteceu? Caminharam por seus próprios caminhos adiante. Quem não creu no Senhor, caminhou adiante por seus próprios caminhos. Assim foi nos dias do nosso Senhor e assim é hoje. Quem não crê a Deus, e também não na continuação, porque Deus somente tirou o mensageiro para que a mensagem então pudesse alcançar os confins da terra. E que Deus se preocupou que acontecesse no nosso tempo. Eu penso ainda que o irmão Green, quando ele falou que ele se preocupou que alguns no país pudessem ouvir via telefone as pregações do irmão Branham, simplesmente pelo telefone ouvir a pregação. O que significou isso para ele? Foi simplesmente poderoso, não somente na capela, em Jeffersonville, mas através de telefone,
transmitido, o que nós podemos dizer hoje? Que graça Deus concedeu, também pela técnica, tudo, Deus pela graça fez assim, para que com olhos que veem podemos ver e com ouvidos que ouvem podemos ouvir e ter parte naquilo que Deus, plena parte naquilo que Deus está fazendo atualmente. Vamos falar mais uma vez. Nós todos passamos por provações e tantas provações como no momento estão entre os crentes jamais houveram, mas da mesma forma nós temos orações que foram ouvidas. Há pouco vi a irmã Joana, na qual Deus fez um milagre de cura. Deus faz grandes coisas. Nós cremos de todo o coração que Deus, Ele confirma a sua palavra pela graça. E se caminharmos adiante com o tema, o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, assim nós podemos cada vez ressaltar novamente aquilo o que Deus anunciou pelo ministério de irmão Branham. E ouça uma vez com atenção. Em dezembro de 1962, o irmão Branham disse: espere com o distribuir do alimento até que tenha recebido o restante, que faz parte. E vocês podem imaginar, um irmão Frank vai pela primeira vez na capela do irmão Branham no dia 2 de dezembro de 1900. Eu me sentei no meio do povo e então o irmão Neville disse: vamos nos levantar para oração. E nós todos nos levantamos. E o irmão Hickerson, com a sua voz profunda, disse: assim diz Deus o Senhor, o meu filho Franco, você não cruzou o oceano em vão. Não esteja decepcionado que você não encontrou o profeta ontem. Você o encontrará amanhã e ele te falará tudo o que está no seu coração. Perdoem quando eu digo isso assim. Eu pensei, agora algo me afetou. Eu simplesmente do nada. O homem sequer me conhecia. E então veio o momento, nas duas reuniões, no dia 2 de dezembro, nas duas reuniões, na manhã e na noite, o irmão Neville me pediu para dizer algo. Eu li uma palavra. Nas duas reuniões, eu preguei brevemente e dei testemunho daquilo o que nas reuniões do irmão Branham havia vivenciado. E então veio a segunda-feira, o dia 3 de dezembro. Irmãos e irmãs, Deus cuidou da direta conexão. Então veio março de 63. Imaginem, o irmão Branham diz ao irmão Frank: você pode ir por mim para Los Angeles? Eu não posso, eu tenho que fazer as malas, porque de acordo com uma visão, nós temos que nos mudar para o Arizona. E eu concordei. Imaginem, um homem de Deus, como jamais houve sobre a terra. E então ele disse: você pode ir no meu lugar para Los Angeles pregar? Eu jamais havia estado em Los Angeles. O que eu quero dizer com isto? Quero apresentar a mim mesmo? Não. E mais uma vez, não. Eu somente quero dizer que Deus se preocupou que a passagem foi preparada, que eu não simplesmente caí com paraquedas em algum ponto, mas sim Deus cuidou para que eu estivesse em ligação com o ministério que Deus concedeu
ao irmão Branham, que eu fui confiado a esse ministério. Então, naturalmente, quando o tempo se cumpriu, então a palavra pude carregar pela graça. E como disse anteriormente, também toda a Europa Oriental, 1966, 67, Europa Ocidental, desde 1968, 69. Então, toda a Europa Oriental e então todo mundo, Deus de fato pensou em tudo, cuidou de tudo. E sejam sinceros, Ele nos revelou a sua palavra tão profundamente, tão claramente. Se eu pensar ainda nas pregações sobre os 7 selos, e então o que seguiu, se eu pensar nisso, Deus de fato não esqueceu nada, mas aqui está o ponto. Nós temos que, por revelação divina da palavra, aquilo que o profeta disse, temos que ordenar biblicamente todas as doutrinas de trovões e o que quer que existe fora da mensagem. Isso é tudo não bíblico. Fundamentalmente não bíblico. Bíblico é somente o que está na Bíblia. E fiel à Bíblia significa fiel para pregar aquilo, o que está escrito na Bíblia. Nós olhamos 150 vezes o irmão Branham. Ele, em Apocalipse 22, ele lembrou nos últimos versículos: ai daquele que adicionar algo à palavra escrita ou retirar algo dela. 150 vezes o irmão Branham ressaltou que ninguém tem o direito de acrescentar algo à palavra escrita. E somos gratos por isso, que ele, desde o princípio, com todo temor, com todo respeito à palavra de Deus, ele permaneceu, e com a ajuda de Deus, até o fim, ele permanecerá. Também o que se refere a nós, nós damos a glória a Deus somente, e Paulo escreve também em 1 Coríntios, especialmente em 1 Coríntios, nos capítulos 1 e 2, vamos ler de 1 Coríntios, capítulo 2, aqui o homem de Deus escreve o que a revelação pelo Espírito lhe significou e ainda significa para nós. 1 Coríntios, segundo capítulo, e aqui é versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nós não carregamos próprios pensamentos ou próprias doutrinas, mas sim a santa palavra de Deus nós carregamos. E a nossa fé é a fé, como diz a Escritura. E por isso, o Senhor, Ele deu a promessa: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu corpo jorrarão águas vivas. Irmãos e irmãs, eu digo mais uma vez, creiam de todo o coração que Deus, em relação à promessa do retorno de Jesus Cristo, colocou no ponto central, através do ministério do irmão Branham, quando, no dia 11 de junho de 33, lhe foi exclamado:
para que ele foi enviado e qual o propósito da mensagem, o que teria que cumprir. Nós pertencemos àqueles que creem agora a Deus, que não passam ao largo daquilo que Deus, que tem parte naquilo que Deus está fazendo atualmente. Não estamos brincando de religião, não estamos brincando de carismáticos. Nós agradecemos a Deus, o Senhor, pelo grande privilégio que podemos viver agora e podemos chegar a saber do que Deus fez no nosso tempo. Da mesma forma como foi nos dias de Noé. Quem creu entrou na arca, os outros ficaram fora. Com incredulidade, Deus não pode fazer nada, mas nós cremos a Deus, nós cremos a santa palavra de Deus. E o apóstolo escreve aqui adiante, em 1 Coríntios, no capítulo 2, especialmente nos versículos 12 e 13, 1 Coríntios 2, versículo 12 e 13, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O Espírito de Deus nos guia sobre a pregação dentro da palavra, e nós reconhecemos o que é pregado em promessas nas quais Deus definiu, pensou para esse tempo. Isso nós cremos. E eu tenho a pergunta: é para vocês, cada um pessoalmente, pelo Espírito de Deus, foi revelado? Então, ninguém poderá mover, balançar isso. Mas, como está escrito, mas a nós, isto Deus revelou através do Espírito Santo. Não o profeta disse, ou o irmão Frank disse, não. O Espírito de Deus tem que ser que cada um pessoalmente dá esta absoluta certeza pela graça que o Senhor se preocupou que a palavra não é somente anunciada. De um lado, Paulo diz, a nós foi revelado pelo Espírito e nós anunciamos. E então, nós que ouvimos a palavra, recebemos revelado pelo Espírito. Quantas vezes nós dissemos aqui, irmãos e irmãs, a mesma unção do Espírito Santo que estava sobre o profeta, e toda a palavra profética nos foi concedida. E já como mencionado anteriormente, Pedro pode dizer quanto firme nos está a palavra profética, e vocês fazem bem atentar para ela, como para uma clara luz que brilha em um lugar escuro. A nós, a profecia bíblica completa, determinada para o tempo do fim, foi revelada. De fato, não há nenhum ponto, nenhum capítulo que ainda esteja em escuridão, mesmo se aquilo que o irmão Branham anunciou, se incluirmos isso, tudo foi iluminado. E com bem eu gosto de ouvir que o sexto e o sétimo selo se referem ao tempo após o arrebatamento. Há expressões que têm valor de ouro,
Então tudo que por outros foi mal interpretado, mal compreendido, e fazem doutrinas disso, que não tem fundamento bíblico, nós podemos repetidamente, de novo, agradecer de coração por isso, que nós, tudo o que foi dito, e Apocalipse 10 faz parte disso. Então nós ouvimos o irmão Branham dizer, aqui em Apocalipse 10, vem o Senhor como anjo da aliança diretamente aos judeus. Isto eu sublinhei. Sim, sublinhei. Se agora alguém dizer, Apocalipse 10 já se cumpriu, o anjo da aliança já desceu, não, e mais uma vez não. Antes que o Senhor possa vir como anjo da aliança e colocar o seu pé sobre terra e mar, ele virá como noivo e levará a noiva para o lar, e o retorno do Senhor acontecerá. Mateus 25 acontecerá, que ele julgará todos os povos. Também sobre isto, sou alegre que as diversas vindas de nosso Senhor puderam ser ordenados biblicamente e lá justamente onde cabem. Vamos resumir. Amados irmãos e irmãs, eu fui dominado novamente nesses últimos dias. Eu estou me ocupando de uma nova carta circular, como jamais antes fui movido, por isso muitas coisas me movem, mas se eu penso, de fato, que Deus cuidou de tudo, eu não acrescentei nada, não precisei acrescentar nada. Também isto, eu já da última vez disse, eu digo, para a glória do Senhor. Em junho, foram 70 anos desde que eu consagrei minha vida ao Senhor. 1948, na primeira missão da tenda, que após a Segunda Guerra Mundial aconteceu, havia um evangelista fervoroso numa tenda e pregou. Sim, eu vos digo, o Espírito de Deus veio sobre mim, arrependimento, lágrimas, eu consagrei minha vida ao Senhor em junho de 1948. Eu olho para trás para todos os muitos anos e nós poderíamos escrever um livro inteiro sobre todos os direcionamentos do Senhor. E nós somos muito gratos, mas muito especialmente me domina que Deus nos incluiu diretamente, que não somente anunciamos algo, mas anunciamos aquilo, o que Deus determinou para esse período, o que Ele quis que fosse anunciado e o que pela graça, pelo ministério do irmão Branham, alto e claramente foi pregamos e foi ensinado. Quem de nós pode passar ao largo disso? Deus, de forma sobrenatural, Ele confirmou e concedeu graça que todos que receberam e creram, receberam a palavra revelada. E como aqui no próximo versículo ainda está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 2, temos ainda versículo 13, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas as que o Espírito Santo ensina. Sim, não com palavras de sabedoria humana. Não com palavras de sabedoria humana.
mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com linguagem espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Esse conteúdo atuado pelo Espírito da preciosa palavra sobre a unção e direcionamento do Espírito Santo, que foi anunciado assim, e todos que ouvem e creem recebem isto revelado pelo Espírito Santo. Nenhuma discussão é necessária, nenhuma conversa é necessária, simplesmente pelo Espírito de Deus revelado. Vamos resumir o que nesses dias, especialmente junho de 1933 e assim por diante, o que me moveu: a fidelidade de Deus, a sabedoria de Deus, o plano de Deus, as promessas de Deus, tudo ordenado. E Deus, o Senhor, no decorrer dos anos, de fato, Ele nos incluiu no seu conselho de salvação. E nós, pela graça, podemos dizer, pelo Espírito, nos foi revelado, e então se cumpre. Nenhum irmão irá ensinar ao outro, mas todos serão ensinados por Deus. E chegar ao mesmo conhecimento e doutrina. E assim, a unidade no corpo de Jesus Cristo será mantida. Cada falsa doutrina traz partição. Cada verdadeira doutrina nos liga com Deus. Ainda mais uma palavra a todos novos que vieram: aceitem na fé. E vocês, pelo Espírito de Deus, receberão revelado, assim como todos nós, desde o princípio, nos abrimos, aceitamos e recebemos, assim todos que são acrescentados, assim como vimos do irmão Hans Heinrich, foram centenas que estiveram pela primeira vez na Romênia, na reunião. O que eu desejaria? Que o Espírito de Deus, de uma forma tão poderosa, começasse a atuar, que uma virada acontecesse. Primeiro tem que acontecer conosco. Vamos aceitar e receber o perdão, a reconciliação, a graça e a salvação, a renovação, o novo nascimento, tudo o que Deus, pela graça, nos concedeu. E o que se refere à palavra, deixe-me ler duas passagens bíblicas, qual seja, do Evangelho de Lucas. Antes de finalizarmos, leremos as duas passagens bíblicas do Evangelho de Lucas. A primeira, do capítulo 4, a segunda, do capítulo 8, para que saibamos que a nossa fé está ancorada na palavra de Deus. Lucas, capítulo 4, Lucas 4, vamos ler versículo 14. Lucas 4, versículo 14. Talvez leiamos. Vamos ler primeiramente versículo 14.
Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Se espalhou por todas as terras em derredor. Temos Lucas 4, e então está escrito no versículo 17, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar, todos nós conhecemos a Santa Escritura. E do que se tratou? Se tratou da palavra, O semeador semeia a palavra. E então, em Lucas, no capítulo 8, versículo conhecido que já muitas vezes lemos, Lucas capítulo 8, Lucas 8, versículo 11, esta é, pois, a parábola, o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Simplesmente Todo-Poderoso. Desculpem, mas o suor está aí e os óculos estão embaçados, mas vocês todos têm a Bíblia, vocês podem ler. A semente é a palavra de Deus e o semeador semeia a semente da palavra. Eu posso, no nome do Senhor, dizer: nós não semeamos nada além do que a semente da palavra de Deus. E tão certo quanto fizermos isto, tão certamente haverá um campo de trigo maduro no retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Cada semente traz, de acordo com a sua espécie, o fruto. E eu digo isto mais uma vez. Quando o Senhor me mostrou o enorme campo de trigo, qual o significado? O Senhor, Ele levará o trigo no seu celeiro e o joio será queimado. Ele queimará. Eu creio, por plena convicção, que todos que agora aceitam, recebem a mensagem divina, que aceitam dentro de si a semente da palavra de Deus, e o Espírito Santo vem sobre nós, e a vida divina que está na semente se torna revelada. Tão certamente, nós, como noiva, alcançaremos a maturidade e no retorno do Senhor estaremos preparados. Eu creio que Deus fez uma obra perfeita, consumada de redenção, e que o nosso arrebatamento é garantido, que nosso chamado para fora, nossa preparação são garantidos por Deus, e nós cremos e fomos chamados para fora, nos separamos de tudo e concedemos fé a Deus. E também todos os irmãos servidores, por favor, semeiem somente a semente da palavra, a semente da palavra, e ela brotará e trará fruto, e nós seremos preparados
e atingiremos a plena madureza. Assim está escrito, até que a plena madureza do trigo esteja lá. Deus conceda a mim, Deus conceda a todos nós. Agora eu tenho a pergunta, vocês compreenderam que nós encontramos graça diante de Deus? Vocês podem crer que o Senhor está enviando a última mensagem antes do retorno de Jesus Cristo, que a enviou, e que esta mensagem em ti e em mim não passou ao largo de nós, mas sim que nós demos fé à mensagem, de acordo com a palavra da Escritura. Quem creu a nossa mensagem, que é a mensagem de Deus, quem deu fé e a quem o braço do Senhor foi revelado. E então, cada vez, podemos dizer novamente, quem crê na mensagem divina, a este, o braço do Senhor é revelado. E a direita do Senhor permanece elevada. E a direita do Senhor retém a vitória também na tua e na minha vida. O Senhor, a direita do Senhor permanece, retém a vitória, como em Mateus 12 está escrito, que o Senhor, Ele cumprirá a justiça vitoriosamente, e podemos dizer, a vitória do nosso Senhor é a nossa vitória. Nós fomos agraciados e podemos seguir e confiar plenamente nisso. Vocês podem dizer amém todos para isso? Então vamos nos levantar para oração. Vamos cantar, assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus, do Cordeiro, eu venho. Também todos os problemas, todos os pedidos de oração que aqui foram também colocados aqui na frente, nós traremos a Deus, o Senhor. Eu não posso esquecer de dizer que o irmão Helmut Miskis vos saúda a todos de coração, e nós confiamos no Senhor, que Ele fará tudo bem, que Ele fará um milagre da cura, deixará acontecer também todos os outros pedidos de oração, seja em Praga, seja na Suíça, seja na Áustria, em todos os lugares temos problemas, seja nos irmãos Jeretsky, seja onde quer que seja. Nós trazemos tudo ao Senhor na fé e na confiança. Todos passamos por provações, nós passamos por problemas e nós confiamos no Senhor. Ele fará tudo bem. Enquanto ainda estamos em oração silenciosa, deixa-me perguntar, quem quer ser incluído na oração? Quem quer ser incluído? Temos problemas no nosso meio que nós podemos trazer ao Senhor em todos os lugares. Em todos os lugares, as mãos se levantam. Senhor, Todo-Poderoso Deus, nós chegamos diante do trono da graça, porque nós sabemos, Tu, nosso Redentor, foste com Teu santo sangue, no lugar santíssimo celestial, entrastes lá
colocaste sobre o trono da graça tudo o que nos condenava pela lei. Tu nos perdoaste e nós te agradecemos de todo o coração. Tão certo quanto o sangue do Cordeiro de Deus jorrou, certamente nós encontramos perdão dos pecados. De acordo com a palavra da Escritura, se os vossos pecados forem vermelhos como sangue, devem se tornar alvos como a neve. Se tornaram alvos como a neve. Nós agradecemos a Ti de todo o coração por isto. Não são mais lá. Amado Senhor, abençoe todos os irmãos, todas as irmãs, todos para os quais é orado agora, seja aqui, seja em todo o mundo. Amado Senhor, tem misericórdia, ouça, salve, liberte, cure, conceda a graça ao Senhor, para que todos creiam e todos tenham suas vivências de salvação pessoais, sua conversão, sua renovação, seu novo nascimento pela graça, possam vivenciar. E eu te agradeço a Ti, que Tu nos ouviste e todos, desse a todos aquilo pelo qual pedimos, também os que estão nos hospitais. Tu sabes, Senhor, quem pensamos. Grande Deus, nós te agradecemos por Tua graça e fidelidade. Enquanto ainda perseveramos em oração, deixe-me perguntar se temos ainda aqui irmãos e irmãs no nosso meio que ainda não podem crer plenamente que o Senhor enviou o mensageiro e a mensagem, que agora é precursora da segunda vinda de Cristo. Se vocês ainda têm dificuldade com isto, que este seja o dia da revelação divina, que com absoluto, sim, com a certeza, convicção, possam partir daqui, crer como diz a Escritura. E todos nós sabemos, o Senhor, Ele deu a promessa do retorno, Ele pessoalmente. Eu irei vos preparar morada e retornarei para levar-vos comigo, para que estejais onde eu também estou. Esta é a promessa de Deus que nós temos na palavra e que o Senhor cuidou sobre sua palavra e deu a direta missão ao seu profeta. Isso nos mostra que estamos agora nesse último período no qual o chamado para fora, a separação e a preparação estão acontecendo, qual seja, antes do retorno do Senhor, para que possamos estar preparados quando a trombeta ecoar e quando a voz do arcanjo ressoar e o Senhor mesmo retornar e nos levará para o lar, e nós os encontraremos nas nuvens e para sempre estaremos com Ele. Temos problemas espirituais. Quem quer levar a mão? Ninguém olhe, por favor, ao redor. Todos já foram vistos. Louvado e glorificado. Todos digam amém. 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 Todo mundo, todos nossos irmãos, seja na Austrália, Nova Zelândia, seja no Canadá, Estados Unidos da América, África, em todos os continentes, devem saber
que Deus tem o seu povo sobre a terra e os seus ouvem a sua voz e o seguem e creem, como diz a Escritura. Vamos mais uma vez orar e agradecer ao Senhor. Grande Deus, Tu vês a minha exaustão corporal, mas eu te agradeço por Tua preciosa e santa palavra. Eu te agradeço por todos os meus irmãos, por todas as minhas irmãs. Eu te agradeço. Tu falaste conosco, Tu nos revelaste a Tua palavra para que nós possamos proclamá-la e que a todos seja dada a mesma revelação, aqueles que creem e aceitaram. Eu te agradeço por isso, ó Senhor. Eu te agradeço por isso, que agora podemos viver e podemos ter parte agora naquilo o que Tu estás fazendo no presente. Abençoe em toda a Europa, abençoe em toda a terra, em todos os continentes, e prepare a todos nós para o glorioso dia do Teu retorno. E eu te agradeço pela garantia que Tu nos deste. Assim que cremos, nós veremos a glória de Deus. Amado Senhor, como Teu profeta disse, a fé nos liga com o arrebatamento. Nós cremos que Tu retornarás e nos levarás para o lar. E como Enoque não foi mais encontrado sobre a terra, assim nós também não mais seremos encontrados. Amado Senhor, eu tenho mais um pedido. Utilizes Tu este breve tempo ainda, que ainda está à disposição, para que os últimos sejam chamados, creiam e sejam preparados. E eu te agradeço que Tu retornarás no nosso tempo e que Te veremos e de face a face poderemos contigo estar nas bodas. A Ti, ao Cordeiro de Deus, seja o louvor trazido. A Ti, ao Todo-Poderoso Deus, seja a gratidão trazida. No santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Vocês podem sentar. Eu não sei se alguém ainda cantará. Um pouco de tempo ainda temos. Talvez as irmãs ainda tenham um hino. Nos hinos sempre é expresso o que o Senhor fez em nós, e na maioria dos hinos está Evangelho, a pregação da palavra. Esquecemos de alguém? Digam isso e então amanhã mencionaremos vocês. Não quero que ninguém se sinta esquecido. Bist du bereit zu der Stunde, wenn Gott die Seinen heimholt? Quando Deus levará os seus para o lar, Hast du vernommen die você ouviu o anúncio, wie die Seinen belohnt, como Ele vai recompensar os seus, quando Ele aparecer nas nuvens, em majestade e em pompa. Eu não posso dizer em palavras. O meu coração, ele jubila e ri. Maravilhoso, sobre ruas douradas. Maravilhoso, na terra do Pai. Maravilhosas são as suas obras.
maravilhoso, em vestes brancas. Você pode compreender o amor que Jesus Cristo te oferece? Você está então em paz com Ele? Se Jesus viesse ainda hoje, Ele preparou a morada para a multidão que ainda espera, que sempre lutou fielmente por Ele. Então virá o dia prometido, maravilhoso, sobre ruas douradas, maravilhoso, na terra do Pai. Maravilhosas são as suas obras, maravilhoso, em vestes brancas. Nada mais restou do sofrimento. Zombaria e desprezo acabaram. Jesus te amará todo o tempo. Esta deve ser a minha solução. Você quer ir para o lar? Você quer uma vez ver a Jesus? Somente Ele te leva para a bonita cidade. Você somente tem que vir a Jesus. Maravilhoso, sobre ruas douradas. Maravilhoso, na terra do Pai. Maravilhosas são as suas obras. Maravilhoso, em vestes brancas. Maravilhoso, sobre ruas douradas. Maravilhoso, na terra do Pai. Maravilhosas são as suas obras. Maravilhoso, em vestes brancas. Amém. Sim. Em breve estaremos com o Senhor todo o tempo. Eu não sei se o nosso diretor do coral ainda tem um hino conhecido em inglês. Estamos num país que fala língua alemã, mas a maioria no nosso meio também falam outras línguas. E inglês é, de fato, a língua, se tornou a língua mundial. E foi um alemão cuja voz valeu quando foi determinado qual seria a língua mundial. Foi um alemão o voto foi válido para tornar inglês a língua mundial. Isso quis dizer. O diretor do coral está ainda. Eu quero que todos se sintam em casa. De fato, todos se sintam em casa e todos sejam abençoados em todos os povos, línguas e nações. Se não, então nós nos levantaremos para oração. Irmão Schmidt ainda orará conosco. Senhor e Deus, Pai, de tudo o que são os filhos, Tu te tornaste nosso Pai. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós falamos obrigado a Ti e Te damos adoração também por esse dia e por esta hora. Tu falaste conosco, a mim. Tu nos indicaste, Senhor, que Tu destes as promessas e o Teu apóstolo, aqueles que creram naquela época e que confiaram em Ti e que esperaram o Teu retorno, também nós confiamos. E o Teu retorno não demorará, não tardará, mas se cumprirá. Quando tudo se cumprir, o que Tu
disseste. Nós agradecemos que podemos ver nesse tempo onde tu deixas acontecer, se cumprir tudo, e nós te agradecemos. Nós vemos diante dos nossos olhos e podemos dizer, como tu disseste, que agora se cumpre. Nós podemos ver, nós não precisamos de interpretação e nenhuma explicação, mas sim as tuas promessas, a tua palavra, tudo o que tu expressaste, Senhor, se cumpre diante dos nossos olhos. Ajuda-nos somente para que nós abramos os nossos olhos e possamos ver e ouvir. Graças seja a Ti por Tua santa palavra que Tu falaste a todos nós. E também mundialmente pedimos, abençoe a cada um, Senhor. Tu conheces todas as línguas. Tu conheces todas as nações. Tu conheces todos os povos também, aqueles que Tu determinaste e chamaste para fora. Abençoe e conceda a graça também, Senhor. Mais uma vez, os pedidos que foram trazidos diante de Ti, Senhor, e todos que se confiaram a Ti, e a Tua igreja, Senhor dos céus, aqui na reunião onde nos reunimos, Senhor, nós chegamos juntos diante da Tua face e pedimos a Ti, conceda a todos graça, que colocaram a sua confiança em Ti, também no nosso meio, Senhor Jesus. Tu somente, como já foi dito, és o grande médico. Nós te agradecemos e pedimos por Tua bênção. Deixa-nos, Senhor, partir em paz e em descanso, Senhor, em silêncio. Partimos uns dos outros para a glória do Teu nome. Amém. Aleluia. Seja glorificado. Aleluia. Seja glorificado. Aleluia. Amém. Aleluia. Seja glorificado. Senhor, nos abençoe agora.